Bom, o Guarani sobrou no jogo de novo, né, CH? Sobrou de novo, atropelou sem muita piedade a equipe do Ceará. O Ceará tem bom time. É bem verdade que está lá envolvido com a disputa das finais da Copa do Nordeste. Tinha jogado no meio de semana contra o Sport Recife. Ganhou o jogo, esse jogo foi em Fortaleza, ganhou por 2-1, mas tem a finalíssima agora, nessa quarta, jogando em Recife contra o Sport, joga por um empate, né? O time do Ceará é um campeonato que interessa muito para a equipe cearense, tem um prêmio em dinheiro também muito interessante, então alguém pode dizer, mas o Ceará não estava com foco. Eu não vou embarcar nessa não. Eu não vou tirar os méritos da vitória do Guarani por um placar clássico de 3-0, ganhando o primeiro tempo por 2-0, passando por cima e mantendo a mesma plataforma tática e o mesmo estilo de jogar. Isso é importante, que nós vimos contra o Avaí. Por que é importante? Porque o time está jogando igual, tanto em casa quanto fora. Baixa as linhas, espera o adversário, aparentemente parece que vai ser dominado, e aí quando rouba a posse de bola é um negócio impressionante, a verticalidade e a velocidade com que o time parte para cima. E é assim, quando você baixa as linhas, o adversário vem todo ou quase todo para cima. E aí, se você retoma e fica com passes laterais, perdendo tempo, esperando aquilo que vai fazer, gelando a bola, você permite com que o adversário se reorganize, retorne a seu campo e busque as posições de marcação e, claro, se reconstitua defensivamente. Agora, se ele vem com tudo para cima, como foi o Avaí na estreia, e como foi o próprio Ceará agora, inclusive perdendo o jogo, o Guarani fez o gol muito cedo, o primeiro gol a 12 minutos, né? Gol do Isaac, numa jogada bem executada, num belo chute do Bruno Mendes, na defesa do goleiro. O Isaac pegou um sem pulo sensacional, com coragem, estava marcado, chutou quase que a sola do zagueiro adversário, mas botou lá dentro. E o segundo, o próprio Bruno Mendes fazendo o gol, jogada individual, ganhou do marcador, tocou na frente, e aí quando o goleiro ameaçou sair, ele pegou o goleiro no meio do caminho, 2-0. Então esse placar que o Guarani já tinha a seu favor muito cedo, claro que jogou o Ceará ainda mais para cima da equipe campineira, claro. E aí o estilo foi mantido, faz 1-0. Com 0-0 o Ceará já achou que ia atropelar o Guarani e começou a propor o jogo, começou a empurrar o Guarani para o seu campo, e o Guarani disse assim: vem bobão, vem aqui vozão, vem, é isso que nós queremos. E parece que é essa a forma de atuar do Bruno Pivetti, parece que é essa. Eu gosto muito das individualidades do time do Ceará, gosto muito dos nomes, mas o Ceará na prática, com esse negócio de estar envolvido aí com duas competições, parece que não está rendendo ainda tudo que pode, mas isso não tira absolutamente os méritos da retumbante vitória do Guarani, uma vitória importantíssima, uma vitória marcante, com muitos méritos realmente, por 3-0, aliás, um placar que não deixa margem a nenhuma dúvida, e com um detalhe, hein? Bruno Mendes, sentindo a sombra do Derek, já jogou mais, já participou do primeiro gol, já fez o segundo, já se mexeu mais, e o Derek, quando entrou ligadíssimo, dedo na tomada de 220, fez o gol mais bonito da partida, já no adiantado da hora, 50 minutos do segundo tempo, foi por aí o gol, uma jogadaça do Porfírio, que também está pedindo passagem, que também fez com que o Mike jogasse mais, então vai ficando boa coisa para o Guarani. Quem está dentro corre mais para não perder a posição, e quem está fora entra e corre mais ainda para ganhar a posição, e ao final, de parabéns o Guarani, liderando a competição com 100% de aproveitamento, fazendo 7 gols em 2 jogos, tomando apenas um, começando com um ritmo muito bom, e como há bastante tempo a gente não via esta Série B do Campeonato Brasileiro, CH.